galerinha do YouTube, meu nome é Lara e eu vou falar sobre o modelo de Dalton. John Dalton, né, foi conhecido como John Dalton, foi um químico, meteorologista e físico inglês. Ele foi o primeiro cientista a defender que a matéria é feita de pequenas partículas, que no caso são os átomos. E Dalton foi diagnosticado com daltonismo, pelo fato dele confundir as cores, como o verde com o vermelho. Dalton deu algumas características ao átomo. Ele era considerado como uma esfera mágica, indivisível e indestrutível. Esses átomos só pertencem ao mesmo elemento químico se eles tiverem o mesmo tamanho e a mesma massa. Dalton acreditava que os átomos eram massas. Dalton acreditava que os átomos eram maciços e esféricos. Além de ser indivisível e indestrutível, eram a menor partícula da matéria, sem carga, ou seja, neutro. E por isso ele deu um exemplo da bola de bilhar. A lei de Dalton explica que se eu tiver o CO2 e o CO, o carbono eu mantenho, mas o oxigênio ele varia em proporções pequenas. E para finalizar, John Dalton concluiu que isso tudo, né, na verdade, essas características e essas pesquisas, em 1808 e morreu em dia 27 de julho de 1844. Eu vou falar sobre o modelo atômico de Thomson. Antes de falar sobre o modelo atômico de Thomson, um pouquinho sobre o Thomson. Joseph John Thomson, mais conhecido como JJ Thomson, ele foi um físico britânico que criou os elétrons. Ele nasceu no dia 18 de dezembro de 1858 e morreu no dia 30 de agosto de 1940, com 83 anos. Ele criou não, né? Ele falou que a esfera, o átomo, né? O átomo, ele seria uma carga positiva e nessa carga positiva teria vários elétrons de carga negativa nele. Aqui a gente trouxe uma representação, a faca, não, mentira, não é a faca, gente. É o panetone, que a gente vai cortar aqui e vai mostrar pra vocês. Cortar no meio? À vontade, sabe? Tá. Aí a gente vai cortar aqui o panetone, né? Reparando que ela só tem uma unha. Ninguém te perguntou nada também, esse cara. Olha aqui, ó. Como vocês podem ver aqui dentro do panetone, essas gotinhas de chocolate seriam as cargas negativas e a massa do panetone seria as positivas, entendeu? Seria a esfera positivas. A esfera seria positiva e com várias cargas negativas. Eu vou falar as principais características do modelo de Thomson. Aqui, como podemos ver, os elétrons, eles se movem nessa esfera através das forças eletrostáticas. E a carga positiva, como eu falei, está distribuída na esfera. Meu nome é Samuel e eu vou falar sobre Rutherford e o modelo dele. Então, Rutherford foi um químico e um físico neozelandês. Ele se graduou em matemática e física e logo depois disso ele recebeu uma bolsa de estudos para estudar na Inglaterra. Nisso começou a trajetória dele. Ele meio que teve conhecimento sobre os trabalhos do Thomson e depois que ele descobriu isso ele se interessou e fez alguns trabalhos sobre também. E uma dessas descobertas que ele fez com esses trabalhos foi que o átomo tem vários espaços vazios, ele é formado por vários espaços vazios. E em uma região no meio, no centro, tem toda a massa dele concentrada. E em volta ele tem elétrons. E é meio que assim. Esses pontinhos aqui são elétrons no caso. No meio é a massa, que a gente conhece como núcleo, que é positivo no caso, e os elétrons seriam os negativos. E os espaços, né? E por essa forma aqui, ele deu o nome de modelo planetário. E é isso daí. O físico dinamarquês Bohr tentava dar continuidade ao trabalho feito por Rutherford, que era para descobrir os erros do modelo atômico. O
Bohr acreditava que o elétron possuía 4 camadas, 4 comprimentos, que eram o núcleo, o elétron, a órbita e os níveis de energia. Como na imagem aqui representada a gente pode ver, o modelo de Bohr tem vários níveis. Tem o núcleo, que é essa bolinha aqui vermelha, tem o primeiro, segundo, terceiro e o quarto nível e a camada de valência. Essas bolinhas amarelas aqui, elas estão representando os elétrons que ficam em volta da camada. E tem essas bolinhas aqui, que nas bordas elas são elas são meio laranjas, significa que é a camada de valência. E cada órbita aqui pode conter o número máximo de elétrons, que se pode determinar pela expressão 2n elevado a 2, em que o número n significa a ordem do nível, que corresponde à órbita a partir do número, sendo o número 7 o máximo, como a gente pode ver aqui na imagem. E no modelo de Bohr tem as divisões dos níveis e dos subníveis, que no caso é a primeira camada até a 7ª camada. Como eu disse anteriormente, a 7 é o último nível. E a primeira camada é representada pelo K, a segunda pelo L, a terceira camada aqui pelo M, a quarta pelo N, a quinta pelo O e a 6 pelo P e a 7 pelo Q. E cada camada ela contém um subnível. As origens da química são muito antigas, igual a de quem passou esse trabalho. Cerca de 500 mil anos antes de Cristo ocorreu o domínio do fogo, provavelmente a primeira transformação química que a espécie humana aprendeu a utilizar. Há 450 anos antes de Cristo, 2 gregos filósofos, Lecípito e Demócrito, imaginavam que a matéria podia ser dividida em uma partícula indivisível denominada átomo. Essa ideia de átomo foi negada até por Aristóteles. Quem é esse cara? Mentira, um cara muito foda. Por Aristóteles, que ainda acreditava naquela coisa do 4 elementos, sabe? A água, a terra, o fogo e o ar. Em 1808, trocando as cores de tudo, John Dalton desenvolveu a teoria da bola de bilhar, que dizia que a matéria era... Ai, caralho. Bom, em 1808, John Dalton, trocando as cores de tudo, desenvolveu a teoria da bola de bilhar, que dava uma definição para o átomo. Ele dizia que o átomo era uma estrutura maciça, indivisível, indestrutível, esférica e maciça. Bom, John Dalton também dizia que os átomos de um determinado elemento são idênticos em massas, em propriedades químicas. Já as reações químicas não passavam de uma reorganização de átomos. Ele era um professor e químico inglês, né? Só que Dalton meio que tomou no c... porque sua teoria falhou, como tudo na vida falha. Porque ele não conseguia, né, explicar a radioatividade nem a eletricidade. Que pena. Então vamos levantar uma tag aí para Dalton. Somos todos Dalton. Ele merece nosso apoio. Nosso apoio. Ele foi um grande homem. Bom, tempo vai, tempo vem. Em 1857, John Thomson desenvolveu a teoria do pudim de passas. Ele dizia que o átomo era aglomerado composto por... Thomson dizia que o átomo seria um aglomerado composto de uma parte positiva, partículas positivas pesadas e partículas negativas mais leves. E aquele átomo que era dito indivisível é uma pena. Ele é divisível. John Thomson também falhou. Thomson, na vida a gente falha. Ele não conseguiu explicar a radioatividade dos átomos. Ih, caiu lá do outro lado. Não vou pegar. Mentira. Ele, porém, não conseguiu. Seu modelo falhou realmente por não conseguir explicar a radioatividade. Então, a gente
tá aqui pra prestar essa homenagem pra você, tá? Nem tudo na vida dá certo. Às vezes a gente só quer passar em química, mas não dá certo. É muito triste, eu sei. A gente compreende qualquer lugar que você esteja agora. Fica aí essa homenagem. Mas tempo vai, tempo vem. Ernest Rutherford, em 1911, estudando a trajetória de partículas alfas, no caso partículas positivas, bombardeou uma fina camada é ótimo, uma fina lâmina de ouro, ou seja, ele dá a cara da riqueza, e propôs um modelo atômico clássico, tá? Modelo atômico clássico. O modelo atômico clássico O modelo atômico clássico, ele tinha um núcleo no qual se encontravam prótons e nêutrons e de uma eletrosfera na qual os elétrons ficavam girando ao redor do núcleo em órbitas. E essas, no caso, prótons, nêutrons e elétrons são denominadas partículas subatômicas elementares do fundamentais. Só que, como todo mundo, Rutherford falhou. Porém, o seu modelo falhou. Seu modelo falhou porque os elétrons sofriam atrações pelos prótons, o que destruía o átomo. Tadinho. Rutherford, você nos representa. Você sabe muito bem o que é errar, então fica aí, Ruth, para os mais íntimos, como nós somos. Fica aí essa força aí pra você. Força, Ruth. Tamo junto. Hashtag todo mundo erra. Só que tempo vai, tempo vem. Niels Bohr, né, aperfeiçoou o modelo de Rutherford, ou seja, ele fez um fechamento com o Rutherford, aperfeiçoando seu modelo. Bom, ele disse que na eletrosfera realmente os elétrons ficavam girando em órbitas circulares, óbvio, circulando, então era em círculo, né, ao redor do núcleo, chamadas de camadas ou de níveis de energia. Os elétrons só podem ocupar os níveis de energia que tenham a quantidade específica de energia. Não sei se isso está certo, mas estou falando. Ao saltar de um nível para o outro, mas... não vou falar isso não. Bom, então é isso. Nosso trabalho é sobre os modelos atômicos. E esse foi o nosso trabalho. Falando sobre modelos atômicos, é isso. Tá? Tô aqui há 6 minutos. E eu queria deixar um recado bem claro, tá, professor? Que... por favor, me passa. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you